Peregrina uma alma. Primeira parte. Expliquei nas duas últimas dissertações os processos ligados diretamente à estada terrestre do ser humano, que ocorrem nos planos de matéria grosseira mediana, denominada até agora plano astral, pelos que disso têm conhecimento. Além dos processos ali mencionados, existem ainda muitos outros, que também pertencem ao campo de atividade dos enteares. Mas como essas espécies de trabalho só se põem indiretamente em contato com as almas humanas, por hoje ainda silenciaremos a esse respeito, passando antes a tratar do que está mais próximo, a própria alma humana em ligação com o que já foi explicado. Acompanhai-me, portanto, num breve trecho do caminho que uma alma tem de perfazer após se desprender do seu corpo terreno. Observemos os primeiros passos. Encontramo-nos na matéria grosseira mediana. Diante de nós, vemos fios do destino com espessuras e cores diversas, dos quais falamos nas últimas dissertações, quando examinamos a atuação dos pequenos enteais. Desliguemos tudo o mais, pois, na verdade, bem junto e entrelaçando-se, existe muito mais no trajeto do que apenas esses fios. Tudo na mais severa ordem, vibrando de acordo com as leis da criação. Não olhemos, porém, nem para a direita nem para a esquerda, e sim apenas para esses fios. Aparentemente, esses fios se movem apenas de leve, sem atividade especial, pois se tratam de fios que já há tempo foram urdidos. De súbito, um deles principia a estremecer. Estremece e se movimenta cada vez mais. Incha, toma cor mais intensa e começa a se tornar mais vivo em tudo. Uma alma desprendeu-se do corpo terreno, a qual está ligada a esse fio, e aproxima-se do lugar onde estamos aguardando. A cena parece-se com uma mangueira de bombeiro, por onde de repente principia a irromper água. Pode-se observar exatamente o caminho da água que se aproxima, à medida que ela vai avançando na mangueira. Assim é o processo com os fios do destino que chegam ao resgate, quando a alma tem de peregrinar pelo caminho traçado. As irradiações do espírito na alma adiantam-se a ela e vivificam o fio do seu caminho, mesmo que tal fio, até então, tenha sido fraco em sua atuação. Nesse vivificar se reforça a tensão, puxando a alma mais energicamente para o ponto onde se encontra a ancoragem mais próxima desse fio. Nesse lugar de ancoragem, há um formigar de espécies congêneres desses fios, ligados a almas que ainda se encontram na Terra em corpos terrenos de matéria grosseira. Outras almas, por sua vez, já se encontram no lugar, caso já tenham partido da Terra, e agora tenham de colher ali, nesse lugar, os frutos que amadureceram pela atuação e pelos cuidados dos pequenos enteais, segundo a espécie dos fios, que agem como cordões espermáticos. As formas desses frutos são, nesse lugar, de uma espécie bem determinada e uniforme. Suponhamos que seja um lugar de inveja, que na Terra é área tão difundida, tendo entre os seres humanos terrenos um solo excelente. Por isso, o lugar de ancoragem desses fios é imenso e variado. Paisagens ao lado de paisagens, cidades e aldeias
com as correspondentes atividades de toda sorte. Em toda parte, porém, espreita a repugnante inveja. Tudo está impregnado disso. Ela tomou formas grotescas que se movem e atuam nessas regiões. Atuam em todas as almas que foram atraídas para esse lugar, de modo mais acentuado e forte para que vivenciem em si mais fortemente de que modo importunaram os seus semelhantes aqui na Terra. Não vamos nos ocupar com descrições pormenorizadas desse lugar, pois é constituído de espécies tão múltiplas e variadas que uma imagem fixa disso não é suficiente para proporcionar sequer a sombra de uma noção. Mas a expressão repugnante é uma denominação suave e muito atenuada para tudo isso. Para aqui conduz o fio que estávamos observando e que vimos ficar de repente mais móvel, de cor mais intensa e mais viva, com o aproximar da alma que partiu da terra. À medida que a alma se locomove para aquele lugar, onde num bem determinado ponto o fio está firmemente ancorado, tudo lá se torna gradualmente mais móvel e colorido, digamos mesmo mais vivo. Tudo se inflama. Tal reviver advém inconscientemente do espírito da alma. Provém da sua irradiação, mesmo que essa alma, como na maioria dos casos, percorra o caminho com os olhos ainda fechados. Ela desperta depois lá no local onde, com sua aproximação, através da irradiação, o ambiente acabara de se tornar mais vivo, pois são os frutos daquele fio, ou talvez também de vários fios, que se acham ligados justamente a essa alma, visto que foram gerados por ela. Com a vivificação ocorrida na própria irradiação da alma, o espírito inerente a essa alma imprime ao novo ambiente que o aguardava um determinado cunho individual, que é sempre diferente do das outras almas. Isso equivale a dizer que cada alma tem um bem determinado mundo para si. Muito embora tudo se entrelace e se moleste reciprocamente até o aborrecimento, e tudo possa ser considerado como uma única e enorme planície comum. Disso também decorre que o vivenciar, que em tais paragens muitas almas têm simultaneamente e, em última análise, também em forma idêntica, é, apesar de tudo, vivenciado e experimentado por toda a alma individualmente, apenas segundo sua própria espécie. Que, portanto, cada alma recebe uma impressão completamente diversa do que as outras almas que têm de experimentar a mesma coisa junto com ela. Sim, mais ainda, verá de maneira diferente do que uma segunda ou terceira alma, que tem diante de si o mesmo quadro. Imaginai o seguinte: a alma acorda em tal lugar. Esse lugar ou essa planície apresenta uma imagem bem determinada em sua formação e em tudo quanto nela se move. Pode-se dizer que os processos também são homogêneos, porque se acham sujeitos a uma única grande lei, e nela se efetuam. A alma por nós imaginada vê as outras almas, chegadas antes ou depois dela, vivenciarem a mesma coisa que ela própria é obrigada a vivenciar. Vê isso, porém, quanto a si e quanto às demais,
de uma determinada maneira, toda sua, vivenciando-a de modo correspondente. Disso não se deve tirar a conclusão de que também as outras almas veem e vivenciam tudo exatamente como essa alma mencionada por nós, pois não é assim. Porém, cada uma dessas almas vê e vivencia de acordo com sua própria maneira pessoal, bem diferente do que as outras. Veem os acontecimentos de maneira diversa, bem como as cores e as paisagens. Isso acontece porque a irradiação do próprio espírito dá ao ambiente também essa expressão pessoal, correspondente apenas a esse determinado espírito, vivificando, portanto, essa expressão pessoal de acordo com a sua espécie. À primeira vista, isso deve parecer-vos muito estranho, mas posso, talvez, dar-vos alguns exemplos semelhantes, embora mais grosseiros, da pesada matéria grosseira da Terra, que vos propiciarão uma noção disso para melhor compreensão. Tomemos duas pessoas e façamo-las visitar um bonito parque. Será raro que ambas, sem especial combinação, assinalem o mesmo ponto como sendo o mais belo, mesmo que passeiem juntas pelo dito parque. Cada qual achará mais bela determinada coisa. Uma delas talvez nem ache nada bonito, embora o diga apenas por cortesia, preferindo uma selva a um parque bem tratado. Liquida-se simplesmente a divergência, dizendo que uma das pessoas não tem senso para aquilo que a outra declara ser belo. Nisso, porém, reside uma certa verdade. O sentido de uma segue simplesmente uma outra direção. Por isso, o quadro também lhe parece de maneira diferente do que a seu acompanhante. Decisivo para o reconhecimento de um quadro é a maneira como se olha, o sentido puramente pessoal ou a direção do sentido daquele que observa, e não o quadro ou a paisagem em si. Cada qual vivencia de maneira diferente. Isso que aqui se manifesta de maneira mais pesada, nas camadas de movimento mais leve da matéria, é mais vivo, mais intenso. E assim acontece que um mesmo lugar, com os mesmos acontecimentos, provoca diferentes vivências das almas, individualmente, conforme sua maneira peculiar. Podemos penetrar mais profundamente neste tema. Tomemos novamente duas pessoas como exemplo. É-lhes mostrado na infância uma cor e explicado que se trata da cor azul. Cada uma dessas pessoas considera sempre, por consequência, essa bem determinada cor, vista por ela como sendo azul. Mas com isso não fica provado que ambas vejam essa determinada cor da mesma maneira. Acontece o contrário. Cada pessoa vê, em verdade, essa cor, por ela chamada azul, de modo diferente da outra pessoa. Também já aqui no corpo de matéria grosseira. Se examinardes os olhos de matéria grosseira e considerardes que eles são exatamente iguais em sua estrutura, então verificareis que essa estrutura igual não é decisiva para a determinação da maneira de ver as cores. Para isso influi também o cérebro e, além dele, como fator básico, a maneira pessoal do próprio espírito humano. Vou tentar ampliar esta explicação. Permaneçamos na cor azul. Vós próprios tendes perante vós
uma bem determinada cor, que outrora vos foi mostrada como sendo azul, com todos os seus matizes. E se o vosso próximo, que foi instruído da mesma forma, for interrogado por vós, e perante todas as cores, sempre indicar a mesma cor que vós próprios denominais como azul, então isso não é nenhuma prova de que ele veja exatamente como vós essa cor, a que ele também denomina azul. Pois para ele justamente essa bem determinada espécie é azul. Como ele a vê na realidade, não sabeis. Ele considera e tem de definir como azul, naturalmente, tudo quanto apresenta essa cor por ele vista e designada como tal, como também denominaria o branco de preto, se assim lhe tivesse sido indicado desde o início. Dirá sempre que uma determinada cor é azul, da mesma forma que vós também a denominais azul. Mas, apesar disso, ele não a vê da mesma maneira que vós. Não é diferente com o som. Determinado som que ouvis é para vós, por exemplo, um mi, para qualquer um, porque aprendeu a ouvi-lo e designá-lo assim. Formá-lo-á até com a boca, mas sempre de acordo com o seu próprio sentido, que naturalmente sempre produzirá o mesmo som, que também para vós é um mi. Mas com isso não fica afirmado que ele realmente o ouve assim como vós o ouvis. Contudo, escutá-lo-á sempre na realidade segundo a sua espécie espiritual e diferente do que o seu próximo. Chego agora àquilo que desejava explicar. A cor em si é fixa e inalterável na criação, igualmente o som. Mas o vivenciar dessa cor e desse som é diferente em cada ser humano, de acordo com a sua própria espécie. Isso não é uniforme. E a vivência pertence também à visão, seja de matéria grosseira, em suas espécies diferentes, de matéria fina, do enteal ou do espiritual. Como com a cor e o som, também ocorre com a forma. Cada um de vós vivencia, vê e escuta o seu ambiente de maneira diferente do seu próximo. Acostumaste-vos somente a encontrar para isso denominações uniformes, às quais, porém, falta vitalidade. Comprimistes com isso a mobilidade em formas fixas e julgais que com essas formas fixas do vosso idioma, todo o movimento da criação tem de paralisar para vós. Isso não é assim. Cada ser humano vive e vivencia segundo sua própria maneira. Assim, ele também um dia verá e reconhecerá o paraíso de maneira diferente do seu semelhante. E, contudo, se um deles delineasse um quadro daquilo assim conforme ele o vê, então os outros logo reconheceriam e veriam no quadro aquilo que eles próprios vivenciaram como sendo paraíso, considerando-o como certo, pois veem o quadro novamente à sua própria maneira, e não assim como aquele que o reproduziu. A coisa em si é sempre a mesma, só a percepção visual dos espíritos humanos é que é diferente. Cor é cor, mas será captada diferentemente pelos espíritos humanos. Som é som e forma é forma em toda a criação, de uma maneira nitidamente determinada, porém
cada espírito humano os vivencia de modo diverso, de acordo sempre com sua maturidade e o seu modo de ser. Assim sucede também que uma pessoa pode sentir de súbito a primavera e todo o despertar da natureza de maneira muito diferente do que sentiu durante decênios, como se até então nunca houvesse observado direito nem usufruído. Isso ocorre especialmente quando o ser humano teve de passar por algum momento crítico incisivo que o fez amadurecer intimamente. A natureza e a primavera foram sempre assim, porém, ele transformou-se e, de acordo com o seu amadurecimento, vivencia-as agora de maneira diferente. Tudo depende dele mesmo, e assim é com relação a toda a criação. Vós, seres humanos, é que mudais, e não a criação. Por isso também já poderíeis ter aqui na terra o paraíso, se estivesseis amadurecidos para isso. A criação pode permanecer a mesma, porém vós, sempre e sempre vós, tendes de transformar-vos, a fim de vê-la diferentemente, e com isso vivenciá-la diferentemente. Pois o ver, o ouvir e o sentir pertencem à vivência, são uma parte dela. Continua na segunda parte.